Amém? Amém. Quantos estão felizes e dão glória a Deus bem bonito? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Não há melhor maneira de começar a semana do que aos pés de Jesus, nos derramando em oração e entregando a Ele todo o nosso louvor. Meus irmãos, sempre é um prazer trazer a palavra aos irmãos. Sempre é uma honra fazer com que eu sirva ao meu Deus através da pregação do Evangelho. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Infelizmente, muito provavelmente, muito provavelmente este seja o meu derradeiro sermão. A igreja fala assim, obrigado. Eu vou sentir falta dos irmãos. Toda vez quando eu me encontro com a irmã Inês Kathleen, está chegando. Eu sim, assim. Janeiro está voando, meus irmãos. Janeiro está voando. Para quem não sabe, eu estou indo embora de Balsas. Vou aí, meus irmãos, na segunda semana de fevereiro, porque tem umas irmãs aqui da igreja que estão querendo me segurar ainda. Que você vai só depois da gente resolver as coisas. Então, Deus tem sido muito bom. Eu louvo muito ao meu Deus e estou à disposição até lá para servir a esta igreja o máximo que eu posso. Mas eu não posso deixar de dizer, e vou aproveitar porque também vai ficar gravado no YouTube, os irmãos podem ver depois, eu amo esta igreja. Amém. Tá? Eu amo esta igreja, eu amo o pastor Ranieri. Pastor Ranieri, eu amo o senhor. Eu amo toda esta igreja. Vocês fazem parte da minha vida. E não pense só porque eu vou embora que eu vou deixar de fazer parte da IBC não, viu, meu querido? Não adianta, uma vez que eu participo aqui da IBC, eternamente serei da IBC. A pregação do Evangelho hoje vamos nos basear em Romanos capítulo 1, com o título O Poder do Evangelho. Romanos 1, nós leremos aí o verso 16 e o verso 17. Uma das minhas passagens favoritas, dos textos favoritos que eu tenho. Aqueles que encontraram, digam, eu amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. E aqueles que não encontraram, digam, eu também. Eu também. Vamos lá. Romanos 1, verso 16, verso 17 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos ao Senhor. Meu Deus, Pai, muito obrigado, Jesus Cristo, por esta oportunidade de pregar o Evangelho aos teus filhos. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha fazer parte deste momento crucial para as nossas vidas. É um momento onde o Senhor falará diretamente à tua igreja. Ó meu Deus, que os teus filhos venham estar com os corações abertos, ouvidos atentos à voz do teu Espírito. Porque é o Senhor que falará o coração deles, não eu. É o Senhor quem pode transformar a vida deles, não eu. Mas eu te peço também, Senhor, fala comigo através deste sermão mais uma vez. Eu sei que o Senhor falou na construção, mas eu te peço que o Senhor venha falar agora também. Não deixa, Pai, que os teus filhos vão para casa sem o devido alimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, é muito claro em toda a Bíblia de que nós temos uma missão. Uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor, é nos dada uma missão crucial, uma missão honrosa, uma missão importante para a vida de toda a humanidade. É uma mensagem que não é de homens, é uma mensagem que não vem de inteligência de homens, é uma mensagem sobrenatural,
poderosa e que é capaz de transformar homem e mulher que a receberem. E essa mensagem é o Evangelho. Essa mensagem, ela tem o poder para transformar todo aquele que crê. É uma mensagem vinda de Deus, dada a homens através de inspiração pelo Espírito Santo. E essa mensagem, uma vez quando ela é recebida, pode trazer uma grande reviravolta transformadora na vida de todo aquele que a receber. E o apóstolo Paulo, nessa carta, as cartas de Romanos, alguns teólogos dizem que esta carta é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Essa carta, ela vai destrinchar diversos assuntos. Ela vai falar da graça, ela vai falar da justiça, ela vai falar do poder de Deus, ela vai falar da lei e ela também vai trazer a questão da ira do Senhor também. Isso já no versículo 18 do capítulo 1. E nós vemos aqui Paulo tendo um grande carinho pela igreja em Roma. Que Paulo pregou uma vez para eles já eram conhecedores da verdade, mas só que eles precisavam mais uma vez de uma pregação, assim como nós em muitos momentos precisamos ser relembrados da mensagem do Senhor. Uma vez que Deus nos dá esta missão, uma vez que Deus nos encarrega de pregar um evangelho, nós somos devedores. E Kathleen, como assim? Veja, por favor, no versículo 14, peço a você, versículo 14 do capítulo 1. Ele vai dizer assim, Paulo, eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. E no versículo 15, então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Ele vai dizer, olha, eu sou devedor. Existem duas maneiras de você se endividar. A primeira é quando você toma dinheiro emprestado de alguém e fica devendo para ela, certo? E a segunda é quando alguém te entrega um dinheiro para você entregar para uma terceira pessoa. Então você está em dívida com aquela pessoa que era para você entregar o dinheiro. É dessa segunda dívida aqui que Paulo está se referindo. O evangelho foi entregue a mim para entregar à humanidade e eu estou em dívida com vocês. Enquanto eu não pregar o evangelho, eu estou em dívida. É exatamente a mesma coisa conosco. Nesse sentido, ele vai dizer que ele está em dívida com a humanidade, com as pessoas. Ele não está se referindo somente ao grupo cristão. Ele está abrindo o leque. Paulo ele foi chamado para um bom propósito, para pregar o evangelho. Deus confiou a ele esta missão de pregar o evangelho, não somente para os romanos, mas para todas as pessoas. E antes de eu listar os versículos 16 e 17, trazendo os motivos que devem nos levar a pregar o evangelho, eu gostaria de analisar, mesmo que brevemente, o evangelho em si. John Stott vai dizer que o evangelho é três coisas. A primeira, o evangelho começa com Deus. A primeira coisa, o evangelho começa com Deus. Foi por isso que eu falei que o evangelho não vem de homens. O evangelho não é o momento em que o homem vai tirar para refletir em uma boa notícia para trazer para a humanidade, numa mensagem que vai consolar o coração. O evangelho é algo que vem de Deus, começa com Deus. John Stott vai dizer a segunda coisa, o evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade, uma boa notícia, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação. A terceira coisa,
que a essência do evangelho é quem? Jesus Cristo. Aqui é um ponto crucial. Jesus Cristo é o centro do evangelho. E Paulo vai dar uma palavra tão forte sobre isso em outras de suas cartas, que ele vai dizer que uma pessoa que prega fora deste evangelho baseado em Jesus Cristo, que essa pessoa seja amaldiçoada. Se fugir do centro do evangelho, que é Jesus Cristo, com o propósito de salvar as pessoas, com o maior objetivo da glorificação de Deus Pai, que esta pessoa seja amaldiçoada. Amaldiçoada. Tendo essas coisas em mente, para Paulo não há lugar para a vergonha. Olhe comigo no verso 16, por favor. Verso 16, seu galardão já está preparado no céu, Letícia. Muito obrigada. No verso 16, Paulo vai dizer assim, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Porque eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Meus irmãos, por que a vergonha naquilo que Deus planejou? Por que ter vergonha daquilo que a humanidade tanto necessita? Por que ter vergonha quando a base dessa mensagem é o próprio Jesus? Por que ter vergonha do evangelho? Quando uma missão é dada por Deus, não há lugar para vergonha. Quando uma missão é dada por Deus, não há lugar para relutância. Não há lugar para a omissão, aquilo que nós discutimos na sala dos jovens hoje de manhã. Não há lugar para você ter o medo de perder tudo por causa do amor do evangelho, ao evangelho. Quando Deus nos confia um compromisso de falar dele, quando Deus confiou a você a mensagem da salvação para ser pregada à humanidade, o que você tem feito? Qual tem sido a tua atitude diante de um clamor de salvação daqueles que estão perdidos? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17, ele vai dizer assim, contudo, olha só, quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, eu não posso bater no peito e sentir orgulho de mim mesmo, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ele vai dizer assim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Eu gosto de, toda vez quando eu leio esse ai de mim, se eu não pregar o evangelho, eu interpreto no sentido nordestino. Os irmãos me dêem a oportunidade, por favor. Eu leio desse jeito, olha, eu estou lascado se eu não pregar o evangelho. Eu estou em maus lençóis se eu deixar de pregar a mensagem da salvação. Ai de mim, e ele vai continuar no verso 17, porque se prego de livre vontade, eu tenho uma recompensa. Contudo, se eu prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência, uma missão a mim confiada. Meus irmãos, Paulo tinha a consciência da importância do seu chamado. E o seu chamado era para pregar. Foi essa mensagem que Deus confiou a ele. E essa era a sua motivação. Qual era a motivação de Paulo? Era galardão no céu? Não. A motivação de Paulo era pregar aos pecadores até que eles fossem salvos. Até que eles fossem salvos. Não havia oportunidade não havia a possibilidade para Paulo desistir da missão. Quando ele era preso, ele dizia, meus irmãos, alegrem-se. Vocês estão tristes, mas eu estou alegre. Olha só, quando Paulo estava preso em Roma, preso numa prisão domiciliar, olha só a oportunidade que ele aproveitou. Ele vai dizer que todos naquela casa
ouviram a mensagem da salvação. Todos ouviram a mensagem da salvação. Quando nós lemos esse "eu não me envergonho do evangelho", há 3 tipos de pessoas dentro dessa frase. A primeira é aquela pessoa que não se envergonha do evangelho. A segunda é a pessoa que tem vergonha do evangelho. E a terceira é aquela pessoa que é a vergonha do evangelho. E esse terceiro ponto aqui, a pessoa que é a vergonha do evangelho, é aquela pessoa que está tão desnorteada da palavra. É uma pessoa que está tão distante dos padrões bíblicos da pessoa ser, porque tem o padrão bíblico da maneira que a pessoa deve ser, que a gente fica espantado. Pessoas que dizem que servem a Jesus, mas a sua vida é de uma completa desobediência às Sagradas Escrituras. E João, lá no capítulo 10, versículo 17, vai dizer que uma ovelha é conhecida por ser ovelha porque ela escuta a voz do bom pastor. E não somente isso, ela segue e ela obedece o seu pastor. Um livro do Craig Keener, O Espírito de Deus na Igreja, ele vai dizer que o problema não é Deus falar com as pessoas. Nós pedimos muito: Senhor, fala conosco, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero te sentir, eu quero ouvir a tua voz. E o Craig Keener, ele vai dizer: olha, o problema nunca foi Deus falar. Porque lá em Salmos 15 vai dizer que nós adoramos um Deus que se comunica com os seus filhos, não é como um Deus que não tem boca, um Deus que não tem mãos para tocar, um Deus que não escuta o nosso clamor. Deus tem todos esses sentidos. O problema é nós ouvirmos, e ainda mais se nós obedecemos à voz do Senhor. Uma ovelha, ela só é ovelha se ela escuta a voz do seu bom pastor e principalmente se ela obedece o seu pastor. Então, meus irmãos, para saber se alguém é filho de Deus, um dos pontos é se ele é obediente à palavra. Se ele é obediente. E Paulo vai continuar no verso 16, olha aí. Ele disse: não me envergonho do evangelho. Aí ele vai dizer um motivo agora. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Meus irmãos, a pregação do evangelho é a porta de entrada para a salvação. E lembrando aqui que todas as vezes que falamos evangelho, nós estamos falando de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o evangelho. E uma vez que nos distanciamos deste evangelho, estamos nos distanciando de Cristo. Olha só, a mensagem do evangelho é o que conquista o coração do pecador, porque o Espírito vai usar isso. O evangelho é a luz que ilumina as trevas. Este é o evangelho. O evangelho, meus irmãos, é a boa notícia, é a boa nova de Deus. Olha, acompanhe junto comigo aqui no telão em 1 Coríntios 15. Paulo vai dizer: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho. Deixa eu só dar aqui um contexto. Essa igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, dava muito trabalho a Paulo. Esta igreja era uma igreja, os teólogos vão dizer que é a igreja com mais dons do Espírito no Novo Testamento, mas era a igreja mais carnal do Novo Testamento. E esta igreja aqui, ela ouviu a mensagem do Evangelho, esta igreja conhecia a mensagem do Evangelho, mas esta igreja precisava ser relembrada da mensagem do Evangelho. Então, em muitos momentos, nós precisamos ser relembrados daquilo que nós já sabemos. E Paulo vai dizer assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Olha só que interessante, não é isso que nós acabamos de ler? Não me envergonhe do evangelho, porque é a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo vai dizer lá em Corinto também, olha, o evangelho que vos anuncieis, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por este evangelho também sois salvos. Se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais cridos em vão. Aí ele vai continuar. Antes de tudo, vos preguei o que também recebi, trazendo novamente aquilo que nós acabamos de ouvir. A mensagem do evangelho, ela não é iniciada pelos homens, ela começa com Deus, é baseada em Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, olha, a mesma coisa que eu estou pregando, eu também fui ensinado. Eu não estou falando algo novo para vocês. Eu não estou falando palavras jogadas ao vento. Não, eu estou falando algo que pode transformar a vida de vocês, porque também eu fui transformado por ela. Aí ele vai continuar. A mensagem do evangelho, qual que é, irmã Kathleen? Está aqui. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Opa! Olha só, a mensagem do evangelho em 3 linhas aqui para você aprender a pregar agora. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. A mensagem do evangelho para você que não sabia. E ele vai dizer, segundo as Escrituras, segundo essa palavra que é divina e maravilhosa e perfeita, onde não contém erros. Meus irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos constantemente, a cada passar de página, nós vemos em como o homem tenta se distanciar de Deus. E nós vemos um Deus que tenta de todas as formas se aproximar do homem. E isso começa lá em Gênesis. Eu terminei recentemente o livro de Gênesis. E lá está dizendo, logo no início dos capítulos, a separação entre Deus e os homens começa pelo pecado. E nós vimos com o passar das folhas em como Deus tenta unir novamente essa relação. Meus irmãos, quando eu tenho isso em mente, o grande herói da minha salvação é de Deus. Não há mérito para os homens. Porque a cada dia que passa, o homem tenta se distanciar de Deus. E Deus quer trazer ele para perto. De todas as formas. Quem dá o primeiro passo para a minha salvação não sou eu. Ah, eu fui até Jesus. Não, meu querido, você não foi. Ele que veio até você. Ah, eu que escolhi a Jesus. Não, ele te escolheu desde a eternidade para ser filho. Isso é o evangelho. Essa é a mensagem de salvação. E aí no verso 17, vamos lá, verso 17 ele vai dizer: o segundo motivo pelo qual ele não se envergonha, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, essa justiça de Deus, ela é revelada de 2 formas. A primeira é uma justiça em forma de graça. Uma graça salvífica que salva, uma graça que redime, uma justiça que redime, uma justiça que justifica o homem. E aqui é uma palavrinha bonitinha por nome de justificação. Irmã Kathleen, o que é justificação? É o ato legal de Deus justificar o injusto. É o ato de Deus limpar todos os nossos pecados.
perdoar todos os nossos pecados. À vista de Deus, aqueles que receberam o evangelho pela fé são justos. São justos. E a segunda forma dessa justiça ser revelada é em forma de ira, em forma de condenação, em forma de punição. Eu aprendi algo com meu pai, que ele fazia uma pergunta assim: por que o inferno é tão ruim? Os irmãos sabem? Por que o inferno é tão ruim? Aí ele dizia assim: olha, o inferno é ruim porque lá é onde a ira do Senhor é derramada continuamente. A ira do Senhor, aquilo que Jesus passou na cruz, foi nada mais do que a ira do Pai sendo derramada sobre o seu filho, que não tinha nada a ver em estar ali. Ele não tinha, ele não merecia, na verdade, me perdoe, ele não merecia estar ali. Mas Deus, Jesus vai dizer: Pai, por que me abandonaste na cruz? O Pai abandona o filho e derrama a sua ira sobre o seu filho inocente. Inocente. Tudo, meus irmãos, para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. Fôssemos aceitos. No verso 18, a partir do verso 18 desse capítulo, vai tratar sobre essa ira. Eu não vou ler, vou deixar com que os irmãos fiquem curiosos e leiam quando chegar em casa. Mas, a partir do verso 8, nós vemos como Deus fica irado com a humanidade e os entrega aos seus próprios desejos. E essa é uma forma que ele aborda essa justiça, justiça em forma de ira. Há pouco mais de 500 anos, o monge e teólogo, obviamente católico, estava perturbado, andava angustiado, atormentado pela culpa do pecado. E ele foi influenciado poderosamente por essa passagem bíblica de Romanos 1,17. Especificamente uma frase. Este monge, depois que leu esta frase, os seus olhos abriram e ele finalmente conseguiu a paz que ele tanto procurava. Que paz é essa, irmã Kathleen? A paz de ter todos os seus pecados perdoados por Deus. Amém. Esse monge que revolucionou a igreja romana principalmente, ele tem por nome de Martinho Lutero. E depois que ele verdadeiramente se converte, faz 95 teses que trouxeram transformação, trouxeram um novo rumo para a igreja. E até hoje nós vivemos isso. E somos gratos a Deus por isso. E daí surge a Reforma Protestante, onde se baseia em 5 pontos. O primeiro, sola Scriptura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Solus Christus, somente Cristo. E sola fide, somente a fé. É essa justiça aqui que Paulo está dizendo. Que somente pela fé você pode ser justificado por Deus. Que é algo que a Igreja Católica não concorda. A Igreja Católica ela tem um problema com esse sola fide. Para a Igreja Católica, nós podemos ser justificados pela fé, sim, sim. Mas não somente pela fé. É pela fé, mas com o pagamento das indulgências. Você pagar para que Deus perdoe você. É pela fé, mas é também pelo batismo. É pela fé, mas é também por intercédio de Maria. E aí Martinho Lutero abre os seus olhos e diz: não,
O justo viverá pela fé. Este viver, meus irmãos, é de salvação, viver eternamente ao lado de Jesus Cristo. Não pode, o ser humano, ele só pode, me perdoe, o ser humano só pode ser considerado justo diante de Deus por meio da fé depositada em Cristo Jesus. E isso fica muito claro com o passar dos capítulos de Romanos. A partir do verso 4, Paulo vai, do capítulo 4, Paulo vai rebater a ideia de que nós podemos ser salvos pela lei. Por boas obras, ele não. Boas obras, negativo. As boas obras são o resultado da minha fé, não a causa da minha fé. Por quê? Porque lá em Gênesis, onde não tinha lei, onde Abraão nem foi circuncidado, vai dizer que Abraão, porque creu, isso lhe foi imputado como justiça. Sempre foi, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a salvação sempre foi pela fé, sempre foi pela graça, por meio da fé. Não é isso que Paulo vai dizer em Efésios? Pela graça sois salvos mediante a? É mediante por batismo? É mediante por você dar dízimo? É mediante você fazer parte de alguma religião? Não. É pela fé depositada naquele que tudo pode. Somente pela fé. Então você pode ter todos os diplomas, você pode ter todos os status, você pode ter a sua conta bancária recheada com muitos zeros. Muitos zeros. Mas o que pode salvar um homem é somente a fé na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido. Homens e mulheres têm buscado incessantemente o meio de salvação por meio das obras. Eles buscam um caminho, um atalho, mas não trilham o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Eles buscam de todas as suas formas, eles depositam a sua fé em coisas que não podem salvá-los. Mas somente Jesus pode perdoar. Amém. Somente Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, eu já estou acabando, tá? Quantas vezes você não já chegou numa pessoa e pregou o evangelho e essa pessoa não disse assim: mas o que foi que eu fiz de errado? Eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha mulher, eu não bato nos meus filhos, porque até bater hoje é perigoso. Eu pago os meus impostos, ainda mais no tempo de agora. Eu nunca furei o sinal vermelho. Quando essas pessoas chegarem diante de Deus, Deus vai dizer só uma coisa. Lá em Mateus 7:23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A coisa mais terrível é você ser um desconhecido por Deus. Coisa mais terrível. É você chegar diante de Deus, aquele que conhece todas as coisas, dizer assim para você: eu não faço ideia de quem você é. Eu não tenho um relacionamento com você. Fica um grande ensinamento aqui para nós. As obras, elas são algo que Jesus Cristo nos incentiva a ter? Sim. Sim. Mas só que as obras, elas são o fruto. Elas não são o motivo da nossa fé. As obras, elas são o resultado, não são a causa da nossa fé. Se trocarmos essa ordem, tudo não passará de mera religiosidade. A última vez que eu estive aqui neste púlpito, eu preguei um sermão baseado em Salmos 32. Baseado em Salmos 32. E há muitos sermões que me impactaram bastante, que eu mesma preguei. Primeiro foi Salmo 115, segundo foi Salmos 32, e o terceiro é nessa passagem de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17.
E lá no Salmos 32 é um salmo de arrependimento, onde Davi cai na real do seu pecado de assassinato e de adultério. E esse salmo é um salmo onde ele vai abrir o seu coração diante de Deus pedindo perdão. E ele vai iniciar esse salmo dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amém. De outra forma, feliz é aquele que tem seus pecados perdoados e suas transgressões, seus pecados apagados, suas transgressões perdoadas. E eu me recordo de uma frase que eu disse, que foi a seguinte: a melhor coisa é você ter a sua conta no azul diante de Deus. É Deus olhar para você e não sentir ira, não sentir repulsa, não ter vontade de te vomitar. É você saber que diante de Deus, nada pode te distanciar dele, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Conclusão prática, 4 pontos. A primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos aprender aqui: estude a sua Bíblia. Ontem eu frisei isso muito bem para os jovens. Ame esse livro que está apoiado nas pernas de vocês. Ame este livro, meus irmãos. Ame essa Bíblia. Quantas pessoas não dariam a vida para ter o privilégio que você tem de abrir a sua Bíblia a qualquer momento? Quantas pessoas não deram a vida para que essa Bíblia estivesse aqui hoje? Ame a sua Bíblia, ame a sua Bíblia. O segundo, defenda a sua fé. Não existe esse cristão que se omite. Se você vê que tem alguém pregado algo que não condiz com a palavra, defenda a sua fé. Não existe, meus irmãos, não existe um anunciado evangelho, e esse é o terceiro ponto: anuncie o evangelho. Não existe anunciar o evangelho sem você não saber o que está escrito aqui. É triste ter cristãos ignorantes a respeito da Bíblia. É triste, porque temos toda a oportunidade de saber sobre esse livro. O pastor Ranieri, ele está com um lindo projeto esse ano de ensinar a Bíblia para os irmãos durante a semana virtualmente. E eu digo, façam, aprenda sobre esse livro, meu irmão. Porque somente assim você vai saber defender a sua fé. E somente assim você vai saber anunciar o evangelho. E a quarta coisa, encontra-se lá em Mateus capítulo 28, verso 20, o final do verso 20. Quando Jesus vai nos dar a missão de ir de pregar por todo mundo o evangelho a toda criatura, a parte mais bonita que eu acho dessa missão é quando ele diz assim: e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Você não está sozinho nessa missão. Moisés, quando foi incumbido de levar a mensagem, libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, ele usou muitas desculpas. Senhor, mas eu não sei falar. E Deus dava: não, mas você vai fazer esse milagre. Senhor, mas eu não sei isso. Não, mas você vai fazer isso. Até que Deus diz assim: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem é aquele que dá vista ao cego, que faz o surdo ouvir? Moisés, não se preocupe, porque eu vou dar a palavra a você. Isso é uma mensagem para hoje. Não se preocupe, Deus está com você nessa missão. Mas pregue o evangelho. Pregue o evangelho. O Ministério de Louvor, neste momento, vai cantar uma música que tem muito a ver com pregar o evangelho. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Nós vamos cantar com muita alegria e fé, que pregaremos a mensagem do Salvador até que ele venha. E aí, quando terminar o momento de louvor, vai fazer a oração final.
Bendito Deus, obrigado pela união dos teus santos, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado, meu Deus, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós aprendemos, ó Pai, que nós temos uma missão a cumprir. O Senhor nos chamou para isso, para pregar o Evangelho, a mensagem de salvação, uma mensagem, ó Pai, que nos salvou. Que possamos levar essa mensagem de esperança, que podemos estender as nossas mãos, que possamos ter misericórdia pelo nosso próximo ao pregar o Evangelho. Nos perdoe, ó Pai, porque em muitos momentos nós perdemos a oportunidade de levar a mensagem de salvação por medo de perder tudo, por medo de perder os nossos amigos, por medo de perder a credibilidade, o respeito. Nos perdoe, Senhor. Abre portas, ó Pai, para que possamos pregar o Teu Evangelho. Nos ajude a usar as palavras corretas ao pregar o Evangelho, mas que possamos, ó Pai, seja gaguejando, seja balanceando nas palavras, mas que possamos pregar o Evangelho. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos a nossa semana a Ti. Que a nossa semana venha ser para a Tua glória. Se chorarmos, se sorrirmos, se imprevistos acontecerem, que tudo venha a ser para a Tua glória. Pai, nós vivemos para a Tua glória. Nós vivemos para a Tua glória. Esta igreja te ama, Jesus. Esta igreja te ama e ela está fundamentada em Ti. Nos livra de todo o mal. Nos livra de toda tentação do maligno. E se o Senhor provar a nossa fé, que venha nos passar pelo teste, Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana venha a ser maravilhosa. Pode se assentar, pode orar e depois pode se despedir e cumprimentar os irmãos. Amém.